Sabemos que a Bíblia é o livro mais lido e influente da história da humanidade. Mais do que um registro espiritual, trata-se de uma coletânea de textos que moldaram civilizações, culturas e até sistemas jurídicos. No entanto, ao mergulharmos em suas páginas, encontramos narrativas que vão além da compreensão humana, levantando dúvidas, curiosidades e até teorias conspiratórias. Há episódios que soam como contos de ficção científica e outros que exploram dimensões espirituais profundamente enigmáticas. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada reveladora pelos aspectos mais misteriosos e sombrios das Escrituras. Iremos do mais conhecido ao mais oculto, do mais leve ao mais obscuro, explorando as entrelinhas da fé e do sobrenatural. Começamos com a Natividade, o nascimento de Jesus Cristo. O que sabemos? Maria, José, a manjedoura, os pastores. Mas quando se trata dos 3 reis magos, há um detalhe curioso. A Bíblia nunca menciona que eram 3, nem que eram reis. O texto fala apenas em homens sábios vindos do Oriente, portando ouro, incenso e mirra. Além disso, é provável que só tenham encontrado Jesus cerca de 2 anos após o nascimento, o que os retira da tradicional cena do presépio. Outro equívoco comum é a data do nascimento de Cristo. A Bíblia não determina o dia 24 de dezembro. Essa data foi estabelecida posteriormente pela Igreja, possivelmente para coincidir com festividades pagãs do solstício de inverno. Avançando, encontramos distinções fundamentais entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento cobre da criação do mundo até o nascimento de Jesus, enquanto o Novo Testamento inicia com sua vinda ao mundo. No Antigo Testamento, a ênfase está na lei, nos mandamentos e na justiça divina muitas vezes severa. Já o Novo Testamento foca na graça, no perdão e no amor trazido por Cristo. Mas isso nos leva a uma pergunta intrigante. Onde estava Jesus antes de seu nascimento terreno? Alguns teólogos afirmam que ele já se manifestava em formas misteriosas, como o 4º homem na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor descreve como semelhante a um filho dos deuses. E falando sobre essa história, no livro de Daniel, vemos um dos milagres mais impressionantes do Antigo Testamento. 3 jovens judeus são jogados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar uma estátua do rei. Milagrosamente, eles saem ilesos, acompanhados por um 4º ser celestial cuja identidade permanece ambígua. Alguns acreditam que se trata de um anjo, outros que seria uma pré-encarnação do próprio Cristo. Ainda em Daniel, temos a menção aos vigilantes, seres celestiais que aparecem para aconselhar o rei. Mas o termo ganha outro significado no livro de Enoque, onde os vigilantes são anjos que se rebelaram contra Deus, se apaixonaram por mulheres humanas e geraram os Nefilim, uma raça de gigantes mencionada em Gênesis 6:4. Esses seres, descritos como os heróis da antiguidade, homens de renome, são citados em diversos textos apócrifos e representam uma das histórias mais bizarras e debatidas da Bíblia. E por falar em ressurreições incomuns, temos o jovem misterioso do Evangelho de Marcos. Durante a prisão de Jesus, um jovem vestindo apenas um lençol é perseguido e foge nu. No original hebraico, o termo para lençol sugere um sudário funerário. Isso alimenta a teoria de que ele teria sido revivido acidentalmente pela energia sobrenatural liberada quando Jesus declara: "Eu sou", uma frase que, segundo o Evangelho de João, derrubou todos os soldados que vieram prendê-lo. A mesma expressão foi usada por Deus ao se apresentar a Moisés na sarça ardente. "Eu sou o que sou", um nome que carrega peso espiritual e místico. Essa ideia de ressurreição acidental também está presente no episódio em que um cadáver é lançado sobre os ossos do profeta Eliseu e revive instantaneamente. Isso nos leva a crer que o poder de Deus pode operar milagres, mesmo sem intenção consciente. O Evangelho de João conclui dizendo que Jesus realizou tantos milagres que nem todos os livros do mundo poderiam contê-los. Isso levanta a possibilidade de que existam milagres e manifestações divinas não registrados,
perdidos ou deliberadamente ocultados. Voltando aos anjos, a Bíblia os descreve em detalhes que diferem bastante da imagem popular de seres alados e serenos. Existem 9 categorias angelicais, divididas em 3 hierarquias. No topo estão os serafins, querubins e tronos, os mais próximos de Deus. Em seguida vêm os domínios, virtudes e potestades. Por fim, temos os principados, arcanjos e anjos da guarda. Os querubins, por exemplo, têm 4 rostos e 4 asas. Os serafins, 6 asas e aparência flamejante. E os tronos são descritos como rodas cheias de olhos que giram com sons de trovões. No livro de Jó, encontramos o Behemoth, uma criatura colossal com ossos como tubos de bronze. Muitos acreditam que seria um hipopótamo ou elefante, mas as descrições ultrapassam essas possibilidades, abrindo espaço para teorias sobre dinossauros ou seres extintos de proporções inimagináveis. O Leviatã, por sua vez, é um monstro marinho citado em diversas passagens. Associado ao caos primordial, é visto como um inimigo escatológico a ser vencido por Deus no fim dos tempos. Em algumas interpretações, representa o próprio Satanás. Outros textos sugerem que entidades demoníacas governam os pecados capitais. Mamon, por exemplo, representa a avareza e é citado por Jesus como um senhor rival de Deus. Já Lilith, presente em tradições judaicas antigas, teria sido a primeira esposa de Adão, criada do mesmo barro que ele. Rejeitou a submissão e foi expulsa do Éden, tornando-se símbolo de rebeldia e posteriormente considerada um demônio. Caim, por sua vez, após matar Abel, foi marcado por Deus e condenado a vagar eternamente. Alguns textos extracanônicos afirmam que essa marca eram chifres e que ele se tornou imortal. Uma teoria afirma que séculos depois, ele teria sido morto por acidente por Lameque, seu descendente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de uma experiência fora do corpo, onde teria sido levado ao terceiro céu. Uma das camadas celestiais descritas também no livro de Enoque, que apresenta até 10 níveis distintos de existência celestial. A questão é, se Jesus está com Deus no mais alto dos céus, por que Paulo o encontrou no terceiro? Mistérios como esse só aumentam o fascínio sobre a estrutura espiritual revelada nas Escrituras. Após a ressurreição de Jesus, o Evangelho relata que outros mortos também ressuscitaram e apareceram nas cidades. Não há mais detalhes sobre quem eram ou o que aconteceu com eles. Teria sido outro efeito colateral do poder liberado no momento em que Cristo venceu a morte. Ainda sobre manifestações sobrenaturais, Simão, o mago, tentou comprar o poder do Espírito Santo e foi repreendido por Pedro. Mas há registros apócrifos que relatam um duelo entre ambos. Simão levita diante da multidão, mas Pedro ora, invoca o nome de Jesus e um raio o derruba do céu. Um final trágico e dramático para um dos maiores antagonistas da igreja primitiva. E o corpo glorificado de Jesus, após sua ressurreição, ele atravessa paredes, aparece e desaparece, e ainda come com os discípulos. Esse corpo incorruptível seria o modelo prometido aos justos na ressurreição final. A infância de Jesus também guarda segredos. A Bíblia pouco fala sobre esse período, mas textos extracanônicos apontam que ele teria realizado milagres desde cedo, inclusive amaldiçoando um menino que o incomodava, apenas para depois curá-lo a pedido de Maria. Muitas civilizações antigas, sumérios, egípcios, gregos, possuem relatos semelhantes aos bíblicos. Dilúvios, anjos, demônios, torres que tocam os céus. Seriam coincidências ou ecos de uma verdade universal fragmentada em diferentes culturas? Algumas teorias sugerem que Jesus enfrentou divindades inferiores ao ascender ao céu, derrotando-as para assumir seu lugar à direita de Deus. Isso conecta-se à ideia de que Elohim, nome plural para Deus, poderia incluir outras entidades espirituais que ele próprio teria subjugado. A visão de Ezequiel, com rodas dentro de rodas e seres repletos de olhos e asas,
já foi interpretada por estudiosos como um possível contato com seres extraterrestres. Outros, porém, enxergam ali apenas a grandiosidade do mundo espiritual, impossível de ser compreendida em termos humanos. E por fim, uma das mais controversas conspirações: a existência de arquivos secretos no Vaticano. Documentos que conteriam registros de milagres desconhecidos, interações com seres celestiais e verdades que poderiam abalar os fundamentos da fé. A existência desses textos nunca foi confirmada, mas sua possibilidade continua a alimentar debates e investigações. Se você chegou até aqui, é porque se interessa pelos mistérios e revelações que cercam as Escrituras Sagradas. Por isso, inscreva-se agora no canal Fé e Reflexões e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Há muito mais conteúdo profundo e revelador esperando por você. Comente o que mais te impactou, compartilhe esta mensagem com quem precisa conhecer essas verdades e continue assistindo os outros vídeos do canal. Que Deus te abençoe.